nosso assunto de crase. Como vocês pediram, olá, gente, vamos lá começar a nossa aula sobre crase, tá bom? E aí, como vocês pediram, no finalzinho a gente tem aí um exercíciozinho, tá bom? Para a gente ver se a gente aprendeu crase. Então, na aula de hoje, dia 15 de setembro, a gente vai ter a nossa aula sobre um assunto tão importante da gramática, né, da norma culta, mas que serve também, logicamente, para a escrita, como vocês vão fazer na redação, tá bom? A gente, para começar, existem alguns mitos sobre a crase, tá? Primeiro, a crase não é um acento, tá? A crase, as pessoas pensam que a crase é quando a gente acentua a vogal quando fala para marcar uma junção que existe na escrita. A crase, ela é um fenômeno da escrita, tá bom? Então, a crase é a junção de duas letras iguais que é a letra A. Um A com um A, para não falar A e não escrever A, eu vou juntar essas duas letras A e colocar um acento chamado grave. Então, o acento agudo não é para cá, para a direita, o acento agudo. A crase, que é feita com a junção dos dois A's, é marcado por um acento grave, que é o agudo do outro lado. Então, a crase não é o acento, a crase é essa junção. Para eu não precisar falar, por exemplo, eu fui à praia. Então, para não ter esse problema fonético e também na escrita, se junta esses dois A's e coloca um acento grave, tá? Então, esse nome crase vem da Grécia Antiga e significa fusão e mistura, tá certo? Então, não confundam, a crase não é o acento, é essa junção, tá bom? Aí existem três formas aqui que eu vou dizer para vocês, quando usar a crase, quando não usar a crase, e existem casos facultativos. Primeiro, também, antes de falar quando usar crase, justificar para vocês como vocês, o que esse conhecimento sobre crase vai ajudar vocês no Enem e na UPE. Vamos falar primeiro da UPE. Tanto a UPE quanto o Enem tem a parte da redação, que é a produção escrita. Todos vocês que vão escrever uma redação, se houver necessidade de criar a crase e acentuar, vocês vão ter que colocar. Então, é um assunto que muita gente tem dúvida, e na redação, você pode fazer uma redação sem nenhuma crase, porque nem toda frase, nem toda construção vai ter dois As para você juntar. Lembra de regência, quando a gente mostrou a vocês que tanto o nome quanto o verbo pede preposição a? A gente falou um pouquinho de crase, tá? Então, eu digo assim, eu estou apto a... Quem está apto a. Aí eu boto a função. Quem está apto a função. Eu não vou dizer estou apto a função. Então, eu vou juntar esses dois A's, vai virar um A só, e eu coloco o acento que a gente chama de grave. Tá bom? Então, na redação do vestibular, tanto do Enem quanto da UPE, cada errinho de crase, logicamente, é um erro na competência 1, que é a parte gramatical. Tá bom? Mas se você não usar nenhuma palavra que pede preposição a, ou nenhum caso que precise de fazer crase, você não precisa colocar crase na redação e provavelmente você não vai errar. Tá bom? Quando é que se usa a crase? Existem várias formas de usar crase. Existem duas principais, tá? A primeira é a preposição a mais o artigo a. Porque em português a gente tem a mesma letra com funções diferentes. O a pode ser artigo, a casa. O a pode ser preposição, eu vou à feira. O a também pode ser pronome. Ele entregou a mim. Então, essa só existe crase em português, porque em português a preposição a preposição e o artigo se escrevem da mesma forma. Então, por exemplo, não existe crase em inglês, porque em inglês, normalmente, essa preposição a, né, pode assumir várias formas, mas normalmente, por exemplo, se você vai pegar a frase eu vou à praia,
eu tenho, em português, eu vou a praia. Beleza. Mas em inglês, como é que você fala? I will go to the beach. Então, to e the. Então, são letras diferentes. Então, não tem como eu fazer uma junção de duas palavras diferentes. Em espanhol também não existe crase. Por quê? Porque em espanhol, a preposição a, mas só que o artigo feminino do determinado é lá. Então, é eu me voy a la playa. Então, a lá. Então, são duas palavras diferentes, não tem como ter crase. Então, estou justificando para vocês porque existe crase em português. Nesse caso, preposição a, mais o artigo feminino a. Ou as também, tá? Então, aqui, como tem no exemplo, vamos à loja para comprar outros enfeites. Porque aqui eu tenho um a craseado. Porque quem vai a, mais o a de a loja. Então, a gente entende, logicamente, só você ir pela lógica, que a crase só existe referindo-se a palavras femininas. Porque se for masculina, em vez de loja, for shopping, você não vai dizer, você não vai botar crase em shopping, porque loja é a loja, mas shopping é vamos a o shopping, então é ao. Então, toda vez que você tiver dúvida se uma palavra feminina, o artigo vai vir craseada, a palavra vir craseada, você troca por uma palavra masculina. Se na masculina virar ao, é porque, como aqui, ó, a loja e ao shopping. Então, se ao shopping, então o A vai ser craseado. Se fosse lojas, vamos às lojas. Será que esse as vai ser craseado? Só você trocar por shopping, por exemplo, que é masculino. Vamos aos shoppings. Então, A com A craseado. A com as craseado. Porque eu ver se você prestar atenção direitinho, os dois As eles vão se unir. Tá bom? Também se usa a crase como complemento de um nome. Tá? E isso aí é bem simples, tá? Por exemplo, lembra quando a gente viu regência? Tem palavras como adjetivos que pedem complemento. Tá? E quem pede esse complemento pode ser quem? Pode ser um nome, a gente chama de concordância, regência nominal. Ó, ele se mostrou favorável. Quem é favorável a. Mas, ó, a medida. Eu não vou dizer, ele se mostrou favorável à medida. Esse a eu vou juntar e vai virar apenas um a craseado. Lembrando que ele não, a crase, o sinal grave, ele não muda o som da palavra. Ele é apenas um sinal gráfico para marcar que naquele A tem dois As dentro. Diferente do agudo, que deixa o som aberto. A crase é só na escrita. Então, não tem como eu falar, ele se mostrou favorável à medida, e você saber se eu falei com crase ou não, porque o fenômeno é um fenômeno da escrita. Se ao invés de... Oi, meu amor. Tem uma dúvida. Assim, não tem muito a ver com o tema da aula, mas, tipo, se eu usar um estrangeirismo no meu texto, eu tenho que colocar, sei lá, entre aspas. Se você usar o quê, meu amor? Um estrangeirismo. Isso. Quando a palavra estrangeira, ela é muito comum e já foi adaptada e normalizada na nossa língua, não precisa. Por exemplo, shopping não precisa, drive-thru não precisa, porque são palavras que são de conhecimento já internalizado na nossa língua. A gente chama de anglicismo, são palavras que vieram do inglês e já são adaptadas à nossa língua. Mas se você colocar uma palavra não muito conhecida, não muito comum, você deve sim colocar as aspas. Mas, por via das dúvidas, é melhor colocar sempre, que você não vai errar em colocar sempre, tá certo? Mas se for uma palavra já que foi adaptada à nossa língua, né? Tem palavras, por exemplo, que a gente não tem outra para dizer, a gente vai ao shopping e não tem outra forma de dizer shopping. Tá bom, meu amor? E Entendeu? a palavra internet? Também não precisa, porque é uma palavra que tem origem inglesa, mas já é apropriada para a gente. Então, você não precisa colocar nessas palavras mais comuns.
Tá bom? Mas se você tiver dúvida em saber o que é comum ou não, aí você pode colocar. Ninguém vai tirar ponto seu por você ter colocado aspas numa palavra estrangeira. Tá bom? Mas se for uma palavra comumente já utilizada, não precisa colocar. Tá certo? Entendeu? Oi, entendi, sim. Obrigada. Nada, meu irmão. Aí aqui, ó, vamos voltar para cá. Alguém consegue me dizer se aqui, em vez de medida, fosse medidas, como é que ficaria esse A aqui? Craseado também. Sendo Mas que com ficaria S. como? As. Ficaria as medidas. Sim. E se fosse atos? Se fosse a palavra atos, de atitude, atos, ficaria como? Não teria. Aí ficaria como a frase? É. Ficaria como? Favorável aos atos. Aos atos. Todo mundo entende que se quando você bota no masculino é ao, é porque no feminino é apenas um a craseado. Se quando você troca vira aos no masculino, é porque no feminino é as craseado. Tranquilo? Tranquilo demais, né? Vamos lá. Também, gente, esse uso da crase, ele é difícil porque é muito difícil alguém usar. Mas nós aqui, por exemplo, da nossa variação do português brasileiro, pouca gente sabe que se usa crase nessas palavras, porém, lembrem-se, a gente está aqui, eu estou aqui como professor de português, ensinando a vocês a norma padrão, a gramática normativa. Então, no Enem, em qualquer prova que você fizer, você vai usar em pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, se antes vier a preposição a. Mesmo que a palavra seja masculina. Sabe por quê? Porque, ó, aquele, aquela e aquilo não começa com a? Imagine se eu disser assim, eu sou contrário a aquela mulher. A aquela. Não, eu sou contrário àquela mulher. Eu vou juntar o a de quem é contrário a e a mulher. E aquela mulher. Então, o a sozinho aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Somos contrários a, mais aqueles. Somos contrários àqueles. Esse acento grave aqui que marca a crase, ele existe porque quem é contrário a e o a de aqueles, porque a crase não é a junção de dois sons iguais, os dois as. Por mais que aquele seja masculino, não importa. Aqui a junção é porque um a com a que começa aqueles, um a que começa aquelas e um a que começa aquilo. Se você aqui, ó, não colocar crase, você está cometendo um erro de crase e um erro de regência, porque quem é contrário a. Quem obedece, obedece a. Quem se refere a. Então, esses pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, são uma exceção, por quê? Os outros pronomes demonstrativos não recebem crase. Então, isto, este, essa. Por que não recebe? Porque eles começam com i, começam com e. E não se junta o a com i, o a com e. Mas aquele, aquela e aquilo são pronomes demonstrativos que começam com a. Então, se começam com a e vem junto de outro a gente vai fazer a crase. Tranquilo? Então, o que é que a gente tem que atentar? Só vai haver crase em casos de regência em que a palavra pede preposição a. Lembra que a gente falou de regência? Os nomes e os verbos pedem preposição a. Então, se eles pedem preposição a, ó, eu peço preposição a e a palavra que vem depois começa com a, né, a feminina e artigo a, eu vou juntar esses dois as. Então, vocês têm que dar uma revisada em regência, tanto verbal quanto nominal, para ver quais são os nomes e os verbos que pedem preposição a. Tranquilo? Também se usa a crase... Gente, cadê? Ah, tá aqui. Ó, lembrem-se que o pronome demonstrativo ele pode estar implícito, que é isso? Ele pode não estar dito, mas subentendido.
Por exemplo, não me refiro a essa, mas a da direita. Observe aqui, ó. Não me refiro a essa, mas a aquela da direita. Então, a palavra aquela aqui, ela está subentendida. Não me refiro a essa, eu estou comparando duas aqui, essa e aquela. Eu posso dizer, se eu quiser, não me refiro a essa, mas aquela da direita. Como aqui embaixo, ó, tá vendo? Mais aquela da direita. Mas se eu não quiser falar a palavra aquela, esse a vai ter que ser craseado, porque está subentendida a palavra aquela. Tá bom? Um erro de crase que, quando um aluno erra na redação, tipo, 90% do erro de crase vem daí. Tá? Vejam, se a crase ela ocorre por junção de dois as, os pronomes relativos a qual e as quais não começam com a. Então, se o verbo pedir preposição a e vier a qual e as quais, esse a vai ter que se juntar com esse a de a qual e virar a qual craseado. O a vai se juntar com as quais e virar as quais craseado. Aqui, ó. A peça a qual assisti, lembrando que pronome relativo é aquele que faz a relação aqui, ó, entre o nome e o verbo. A peça que assisti, tanto faz. Tá? A peça a qual assisti. Aí, por que aqui tem crase? Vejam. A qual não começa com a, a gente vem para cá, ó. A peça não começa com a, ou desculpa, a peça não é feminino. E eu tenho aqui, ó, a qual. Se fosse aqui, por exemplo, filme, seria o qual. Ia ter crase? Não, porque o qual, o o não é a, tá bom? Então, a peça a qual assisti. Eita, desculpa. A peça a qual assisti. Ó, quem assiste, assiste a alguma coisa. A regência do verbo assistir, existe duas regências. Assistir no sentido de ver, ele pede preposição a. Então, eu assisti ao filme e assisti à peça, porque quem assiste, assiste a peça ou assiste ao filme. Então, a qual, quem assiste, assiste a. Então, esse a de assistir, ó, quem assiste, assiste a. Então, vem a qual aqui craseado, porque a qual mais quem assiste, assiste a. Certo? As tarefas às quais nos dedicamos. Quem se dedica a alguma coisa. Então, ó, por que as quais? As tarefas, feminino plural, as quais também feminino plural. Quem se dedica a. As tarefas às quais, não. As tarefas às quais. Tá bom? Ô, professor. Oi. Se eu quisesse substituir a qual por na qual, estaria correto? Sim, né? Não. Por quê? Se aqui em cima você bota a peça na qual assistir, você tem um erro de regência, porque quem assiste não assiste em. Porque quando você diz na qual, é na, em, mais a. É como você diz assim, sim, entendi. Eu assisti na peça. Ninguém diz isso, entendeu? Então, toda vez que o verbo pedir uma preposição, imagine que em vez de assistir aqui, fosse gostei. Vou botar aqui, tá? Vou trocar aqui para vocês verem. Ó. Imagina agora com esse gostei. O que aconteceu com essa frase? O que acontecer? Vejam. Vou tirar a crase, tá? Vou deixar como normal aqui a qual, normal. Peraí. A qual. Vejam. Vejam. A peça a qual gostei. Vê. Tem alguma coisa errada aí, não? Ó. A peça a qual gostei. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse de vai para onde? Vem para cá, ó. De mais a vira o quê? A peça da qual gostei. Entenderam? Então, toda vez que o verbo pedir preposição, a preposição vem para antes da expressão a qual e das quais. Se aqui fosse um verbo que pedisse preposição em, imagine que gostar fosse gostar em. Seria a peça na qual gostei. Então, aqui na frente vai vir a preposição que o verbo pediu.
Assistir, quem assiste não assiste a? Então, ó, quem assiste, assiste a. Eu não posso dizer a peça a qual assistir. Eu pego esse a com esse a e vou fazer uma crase. Tranquilo? Entenderam? Então, toda vez que tiver esse pronome relativo a qual e as quais, independente se a preposição for a ou não, a preposição vem para frente. Só que de mais a vira da. Em mais a vira na. Mas quem assiste, assiste a. Então, a mais a vira a qual com crase. Tranquilo? Tranquilo aí, babies? Sim. Então, crase, gente, é só se ligar o que é. É a junção de dois A's. Então, existem formas diferentes dele acontecer, mas é muito fácil de você entender. Tá? Professor? Oi. Professor? Tô ouvindo. Eu vou trocar de celular, só aceita, por favor. Tá bom. Então, vamos lá. Mais um caso para a gente não demorar muito. Deixa eu ligar aqui para eu poder fazer a presença lá. Aqui. Não aguardo. Pronto. Salvatore Galo, é? É. Pronto. Aceitei. Tranquilo? Vamos lá. Olha, presta atenção. Esse caso aí, número 5, é o mais interessante, porque existem palavras que existem ela com crase e ela sem crase. Com crase ela significa uma coisa e sem crase significa outra. É assim, quando a gente está falando sobre substantivos, falando sobre coisas, a gente não precisa colocar crase. Por exemplo, a tarde está linda. O que é que está linda? A tarde. Estou falando da tarde. A tarde está linda. Mas se eu disser assim, fui visitar você à tarde. À tarde, aí não é mais o momento do dia. À tarde, eu estou falando que eu vou lhe visitar naquele horário. Então, à tarde aí, em vez de você estar falando sobre a coisa, à tarde, você está falando no horário que isso aconteceu. Então, à tarde, à noite, recebem crase quando tiver com ideia de advérbio, que aí, no caso, é de tempo. Tá? Por exemplo, à vontade. Eu posso falar de à vontade como substantivo normal. Ó. A vontade de lhe ver é grande. O que é grande? A vontade de lhe ver. Mas se eu disser assim, eu lhe vejo e não fico à vontade. A vontade é o modo como eu fico. Então, as expressões adverbiais que indicam tempo, modo, instrumento, certo? Eles vão vir com crase. Porque senão você dá outra ideia. Por exemplo, outro exemplo aqui, não está aqui, tá? Então, vocês prestem atenção no que eu vou falar. A palavra às claras, ela pode significar duas coisas, às claras. As claras, quando eu estou falando sobre a coisa clara, as claras do ovo, não precisa de crase, que eu estou falando sobre elas. Essa frase assim, ó. Quando você fizer o bolo, pegue as claras e separe das gemas. Eu estou falando das claras. Pegue as claras e separe das gemas. Mas se eu disser assim, gente, eu quero tudo às claras. Esse às claras aí é um modo, é a forma como eu quero que vocês digam. Às claras é o quê? De forma transparente. Então, as locuções adverbiais que indicam tempo, existem muitas de instrumento. Agora, lembrando que são locuções adverbiais com palavras femininas, porque tarde é feminino, ó. À tarde é feminino, à vontade é feminino, às vezes é feminino, às pressas é feminino. Então, por exemplo, quando tem uma locução adverbial que é masculina, não tem crase. Por exemplo, eu andei a cavalo. Por que você não vai botar a crase em a cavalo? Porque cavalo é masculino. Como é que vai ter crase em cavalo? Eu andei a pé. A pé aí não é, eu não estou falando do meu pé, eu estou falando do modo como eu andei, não é uma locução adverbial de modo. Mas quando eu digo a pé, eu não tenho como colocar a crase, porque pé é o quê? Masculino. A palavra vista, vista não é feminino? Existe a vista com crase e a vista sem crase, depende do sentido. Se você estiver falando da visão, a vista, assim, ó, o médico falou que a vista
vai piorando com o tempo. Estou falando da minha vista. A vista vai piorando, é isso que vai piorando. Agora, se eu disser assim, eu comprei o celular à vista. A vista não é mais o olho, não é mais a questão do olho. A vista aí é o modo como eu comprei. Então, as locuções adverbiais femininas que indicam tempo, modo, também, gente, que indicam instrumento. Por exemplo, ele foi morto à faca. Se eu não colocar a crase em a faca, eu estou falando, ele foi morto à faca. Tipo, ele foi morto a faca foi morto. Ele foi morto à faca, tem crase, porque é o modo como ele foi morto. Locução adverbial de modo. Ele escreveu à mão. Não é um modo também, só que a mão não é feminina, então a mão. Certo? Então, as expressões, as locuções adverbiais que são femininas, eles têm que vir com crase. Tá certo? A única exceção é a palavra distância. Por isso que muitas vezes, não sei se já perceberam isso, quando tem lá educação à distância. Aí você fala, não devia ter crase, não? Educação à distância. Por mais que seja uma locução adverbial de modo, como está aqui embaixo, ó, a distância, se ela tiver sem estar determinada, assim, só tiver à distância, não tem crase, como a frase que tem, educação à distância, aí não tem crase. Mas se eu disser e determinar que distância é essa, aí eu vou colocar a crase, porque não é qualquer distância. Porque quando eu digo educação à distância, a distância não está determinado. E quem é que determina? O artigo a. Então, a distância, esse a é só a preposição de à distância. Mas quando eu digo a distância de 5 metros, não é qualquer distância, é a distância de 5 metros. Então, tem que ter crase. Tá certo? Uma mesma coisa você dizer a casa e a casa da minha mãe. A casa é uma casa, qualquer casa. Agora, a casa da minha mãe é outra coisa, tá bom? Aí tem um exemplo de uma tirinha para a gente analisar. Alguém pode me dizer por que nesse título aí, esse a prova é craseado? Da forma como vocês quiserem explicar, por que essa prova Porque a prova é feminina. Mas se essa prova fosse sem crase, também estaria certo, só que teria outro sentido. A prova é tipo como se fosse a prova de som, como se fosse blindado, alguma coisa assim. Isso. Vejam, quando eu digo, imagine essa frase sem crase. Só sem crase, imagine ela sem a crase. Esse título diria que a prova é do barulho. Então, é uma prova difícil, né? Uma prova do barulho. Uma prova difícil. Eu estou falando sobre a prova. Só que, quando eu boto a crase, essa expressão a prova vira o quê? Algo que está protegido. Por exemplo, meu colete é a prova de bala. Vê, se você pegar assim e disser assim, meu colete é a prova de bala, e não botar crase, você está dizendo que o seu colete é uma prova, é um vestígio. Mas quando eu botar crase em a prova deixa de ser o seu conceito de prova e vira uma locução adverbial, que significa que está protegido. Então, essa expressão, a prova do barulho sem crase, significa que é uma prova difícil, uma prova que vai ser difícil, por exemplo, né? Mas quando eu botar crase, a prova vira outro sentido. Ele vira uma locução que indica que é o quê? Que é aí está protegido do barulho. Entenderam como crase é importante? A mesma coisa é de outras expressões. Por exemplo, imagine se eu disser assim. Vocês conhecem essa expressão sair a francesa? Já viram essa expressão? Já viram isso? Fulano saiu a francesa? Já viram essa expressão? Já. Não, né? A expressão a francesa, ela significa você sair de fininho. Tipo, Hugo saiu a francesa, quer dizer, saiu de forma fina, chique.
Mas lembrando que a francesa é uma pessoa, uma mulher que nasceu na França. Então, se eu disser assim, saiu a francesa sem crase e saiu a francesa com crase, são dois significados diferentes. Quando eu falo essa frase, saiu a francesa sem crase, Professor, eu estou dizendo que a francesa saiu. Mas quando eu boto crase em a francesa deixa do seu significado normal de uma mulher que nasceu na França e vira uma expressão que significa de fininho. Então ela tem que ter crase, porque senão o sentido fica diferente. Diga. eu vou ter que trocar o celular, viu, professor? Tá, e quando eu estou aqui no celular, qualquer coisa eu aceito aqui. Tá Certo? bom. Vamos lá. Certo. Então, essa tirinha aí tá ok. Eu vou mostrar a vocês que eu achei tirinhas na internet que tem o caso de crase errado. Tá bom? Então, lembrando que essa frase, a prova de barulho com crase ou sem crase, são possíveis, só que são dois sentidos o quê? Diferentes. Então, imagine você colocar numa prova, no que você está escrevendo, que alguma coisa é a prova de, no sentido de resistente a, e mas você quer falar que é uma prova normal, um teste. Então, você vai se complicar todo. Então, a crase ela é muito importante nas palavras femininas. Aí eu dou uma dica de professor de português que eu não deveria dar, mas vou dar. Se você tem dúvida com crase, porque assim, tem hora que a gente tem dúvida na hora, você pode aprender maravilhosamente aqui, mas na hora não lembra, troca por uma palavra masculina. Tranquilo. Porque se vai ser uma palavra masculina, não tem crase. E na redação, não é você que escolhe as palavras que você vai utilizar? Então, vamos dizer que a crase é um problema que a gente pode evitar num teste, por exemplo, numa redação. Por quê? Se só existe crase quando se refere à palavra feminina, se eu tiver com dúvida, eu boto uma palavra masculina. Certo? Entenderam a dica aí? Entenderam? Eita, que agora ficaram calados. Pronto, responda que eu estou aqui com o celular vendo os comentários. Muito bem. Sim, professor. Agora, só uma dúvida. Aí, essa expressão aí, a luz, será que essa expressão está correta de acordo com a gramática ou essa crase está errada aí? Está correta? Pra mim Vamos tá lá. certo, mas e se eu tiver intuito de enganar a gente, então você vai estar errada, porque se eu botar uma só tá errada. Não. Tá Vejam. vendo? Vejam. Essa frase aí, ele está falando da coisa, luz, ou é uma expressão que a gente chama a luz de velas? Não é uma expressão? Então, ninguém vai jantar a luz, ninguém vai pegar a luz e comer a luz. A luz de velas aí é uma expressão. Muito bem, eu estou vendo aqui a resposta de vocês, tá? Alice, Maria. Então, a luz aí não é uma coisa. Eu não estou falando sobre a coisa, a luz. Ninguém vai jantar a luz. Então, façam um jantar. Para cada almoço de negócios, façam um jantar à luz de velas. Então, a luz de velas é um tipo de jantar. Então, uma locução adverbial de modo. Então, o modo que o jantar pode ser. Por exemplo, essa expressão, luz de velas, se eu quisesse trocar por ar livre, como é que ficaria? Em vez de luz de velas, eu colocasse ar livre. Vai ficar al. E não ia ficar al? Por que ficar al? Porque o ar é masculino. Então, jantar ao e jantar à luz de velas, porque é feminino. Entenderam crase? Então, entendendo crase como é legal? Então, Sim. vocês têm que perceber se a gente está falando sobre uma expressão ou sobre a coisa. Então, essa frase ela está correta. Beleza? Vê que coisa interessante, gente. Eu achei na internet, quando eu vou fazer aula para vocês, eu faço uma aula, vou pesquisar milhões de coisas para vocês, tá? Veja aí. O site UOL publicou uma nota de qualidade de conteúdo dizendo que uma coisa que eles escreveram estava com um problema de crase. Então, eles justificam
que a frase que eles escreveram para falar de um livro de Clarice Lispector deveria ter crase e eles não colocaram. Vê que coisa interessante. Então, eles fizeram uma nota chamada qualidade de conteúdo, desculpa, e disse assim, ó, crase é regra nas locuções prepositivas com palavra feminina. Vejam. Aí eles colocaram assim, a Joana de perto do coração selvagem não está à altura de Clarice que ela constrói. Vê. Essa expressão, à altura, eu estou falando do tamanho de Clarice? Estou falando do tamanho dela? Não. Então, a altura disso é uma expressão que indica o quê? No nível dela. Então, se eu tiro a concepção normal da palavra, ela vira uma expressão e ela é feminina, ela tem que ter o quê? Crase. Aí ele pega, vê que coisa interessante. Tá vendo aqui que ele botou em vermelho? Aí eles explicam que a crase, ó, é a fusão de dois As, todo mundo sabe. Aí explica, ó, vou à festa tem crase, mas vou ao cinema não tem. Por quê? A festa é feminino e... Desculpa, festa é feminino e cinema é masculino. Aí ele explica que todas as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, que tiver a palavra feminina, tem que ter crase aqui, ó. À vontade, às claras, à míngua, à direita, à esquerda. Porque, vê só, se eu disser assim, ó, eu vou entrar à esquerda. À esquerda, ou vou entrar à direita, eu não estou falando sobre a mão direita nem a mão esquerda. É o modo como eu vou entrar, é o local que eu vou entrar. Então, tem que ter crase. À tarde, à noite, à mão armada. Lógico que essas palavras aqui, todas elas, no seu sentido não primeiro, tá? No seu sentido de uma locução, de uma outra expressão. Aqui, ó. Aí ele diz, ó, a custa de, a espera de, a altura de, a beira de. Então, ela diz que todas essas expressões aqui devem ter crase. Aí ele diz ainda, as expressões que indicam horas são locuções adverbiais com a palavra hora. Por isso que antes de hora tem crase. Porque quando eu digo, encontre-me às 16 horas, existe crase, não é porque 16 é masculino ou feminino, é porque horas é feminino. Certo? Aí ele ainda diz, ó, o AOL diz, ó, abaixo, o fragmento corrigido. A Joana, de perto de Coração Selvagem, não está à altura da Clarice que ela constrói. Então, eles corrigiram um erro dele na página deles e explicando ainda mais. Entenderam? Que aí não é altura, tamanho, é o modo, está no nível dela. Tá certo? Aí eu botei aí para vocês darem uma olhada as locuções adverbiais femininas. Tem várias, tem dezenas. Botei só algumas aí. A distância, tá vendo? Lembrando que a distância só vai ter crase se ela tiver determinada, tá bom? À toa, à vontade, às pressas, ó, a milanesa. Quando a gente diz assim... Professor, Oi. se eu disser assim, que eu estou perante a algo, tem crase nisso? Se você botar algo, não, porque algo é masculino. Não, outra palavra, qualquer coisa aí. Tipo, perante a A tais justiça. injúrias. Perante a Também. justiça. Porque perante é perante a alguém. Ah, tá certo. Então, você só vai saber realmente se tem crase ou não se você dominar que assunto. Regência, porque não é a regência que diz se a palavra tem complemento a ou não. Eu estou prestes a, né? Eu estou apto a, eu me referi a. Então, só vai existir crase se eu souber a regência daquela palavra e ela pedir preposição a. Tá certo? Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. A milanesa é uma coisa que eu ia colocar aqui, mas esqueci. Vocês já viram a expressão carne à milanesa? Já ouviram? Milanesa não é masculino? Milanesa não é masculino? Milanesa não é feminino? A milanesa? Então, quando eu digo a milanesa, é o modo que vai ser o frango. Pode ser frango assado, frango cozido, frango guisado, mas frango à milanesa, tem que ser crase. Agora, a expressão frango a passarinho, que a gente chama passarinha, mas é passarinho.
Frango a passarinho vai ter crase? Responda aí no chat ou então no áudio. Frango a passarinho vai ter? Não, Não. porque passarinho é o quê? Masculino. Beleza? Muito bem. Então, às vezes, até aqui, todas as expressões, tem várias outras, tá? Aí eu coloquei aqui as locuções masculinas, que, logicamente, por mais que indiquem modo, meio, lugar e tempo, não vão receber crase, por quê? Porque elas são masculinas. Porque se você botar crase em a cavalo, você está dizendo que cavalo é feminino, porque a e a cavalo, eu disse, eu vi a cavalo, um cavalo é masculino. Então, aqui tá algumas expressões que a gente tem vontade de botar crase, porque significam a mesma coisa que essa aqui, elas dão outro sentido à palavra. Só que essas vão ter porque é feminino, mas essas não vão ter porque são palavras masculinas. Ó. A cavalo, a caminho, a gosto. Diz assim, bote sal a gosto. Aí tem gente que bota crase em agosto. A nado, atravessei o rio a nado. Não tem como. A nado foi o modo como eu atravessei, beleza, é uma locução adverbial. Só que nado é masculino. Tá? Eu estou a postos. Lembrando que quando tem, por mais que seja no plural, não pode ser as postos, porque não tem o artigo as. Eu estou a, aí bota postos. Tá? A sangue frio é masculino a vapor. Muita gente vê, por exemplo, a vista com crase, aí quer botar crase em prazo. Só que a vista é feminino, mas a prazo é masculino. Ó, camarão a alho e óleo. Alho é masculino, óleo é masculino. Então, faça a redação a lápis. Não tem porquê, lápis é masculino, beleza? Então, essas expressões aqui não vão ter, por mais que sejam locuções adverbiais, porque são masculinas. Aí eu quero que vocês me digam aí. Essa expressão. Aí eu vou ler aqui a tirinha, tá bom? O personagem diz: o que você recomenda? Aí o garçom diz: nosso bife a cavalo é excelente. Não, eu não gosto de carne de cavalo. Primeiro, por que ele entendeu carne de cavalo? Será que o cara queria vender a ele carne de cavalo? O cara queria vender a ele carne de cavalo, era? Se ele quisesse vender bife, ele teria dito nosso bife de cavalo. Mas bife a cavalo é o tipo do bife, é uma locução adverbial de modo, é um tipo de bife. Então, a expressão a cavalo, porque pode ser bife assado, bife à milanesa, mas quando diz bife a cavalo, é o tipo do bife. Bife a cavalo se eu não me engano, é um bife que vem com ovo. Tá? Então, essa tirinha aí poderia ter caído no Enem, e o Enem, você sabe que o Enem não vai fazer uma questão para você dizer qual alternativa a frase está com a crase correta. Mas o Enem poderia colocar, eu vou mostrar a vocês uma questão de crase no Enem. Poderia colocar uma questão perguntando por que a personagem entendeu errado, porque ele entendeu carne de cavalo, que é um tipo de carne, com a expressão a cavalo, que significa um tipo de bife. Então, o Enem não diria assim, a frase está errada porque a crase precisa de um não sei o que. Não. Mas o Enem quer que você saiba o que é crase, entenda que foi um problema aí de utilização desse processo, porque a cavalo não tem crase, porque cavalo é masculino. Mas se a expressão fosse égua, bife a égua, teria crase? Se existisse bife a égua, vai ter crase? Respondam aí que eu estou vendo aqui no chat. Se existisse, iria, não é? Porque égua é feminino. Então, essa frase está correta aí. Muito bem. Vocês são fera mesmo. Então, também nas expressões que terminam com preposição e que terminam com conjunção. A espera de, a procura de, a proporção que vão ter também, como a gente viu lá, a altura de, certo?
Então, aquela guerreira mãe estava à espera de um milagre que salvasse a vida de seu filho. Então, à espera de é o modo como ela estava. Então, a gente vê que essa expressão, aquela guerreira estava à espera de um milagre, essa expressão, à espera de, é uma locução prepositiva, porque ela liga aí uma expressão à outra. Tem que ter crase. A proporção que também tem que ter crase, que é uma locução conjuntiva. O que, gente, é assim, ó. Locução é que, em vez de ser uma palavra, é mais de uma. Então, quando eu digo locução adverbial, advérbio é uma palavra só, aqui. Mas se eu disser mais para lá, também não indica lugar. Então, em vez de ser um advérbio, vai ser uma locução adverbial. Em vez de ser uma palavra, é mais de uma. E uma locução prepositiva, em vez de ser uma preposição, é uma expressão toda. Tá? Preste atenção aí nesse ponto 7, porque é o único momento que vai vir crase antes de palavra masculina, mas não se refere a ela. Então, a crase ela pode até vir antes de palavra masculina, mas não se refere a ela. A palavra feminina ela está implícita. Por exemplo, aqui, ó. Cortei o cabelo a Neymar. Poxa, pessoa, e Neymar é feminino para poder ter crase? Mas esse A aqui é como se fosse a moda de Neymar. Certo? Alguém, por exemplo, escreve como Machado de Assis. Hugo escreve a Machado de Assis, no sentido de que ele escreve como Machado de Assis. Então, ele escreve a moda de Machado de Assis. Então, a crase aqui continua com a mesma expressão. Não existe crase quando se refere à palavra masculina, mas pode vir antes dela, mas se referir a uma palavra feminina. Sempre a palavra feminina. Essa frase aqui é bem complicada, né? Vê. Necessitamos com urgência ir a abastecimentos. Lembrando que essa frase seria dita num lugar que existe, por exemplo, várias centrais. Central de abastecimento, central de recepção, central de acolhimento, porque aqui está implícito a palavra central. Então, ó, necessitamos com urgência ir à central de abastecimentos. Lembrando que essa frase sozinha aqui, ela nunca poderia ter crase. Porque como é que eu podia recuperar a palavra central se eu não sabia que ela existia? Então, às vezes, a gente deixa de colocar, por exemplo, a palavra central de, nesse caso aqui, pode ser outra palavra, porque ela já está subentendida lá na frente, para eu não precisar repetir a palavra central de. Tá? Mas se você disser, necessitamos com urgência ir à central de abastecimentos, ó, quem vai a. E a de central. Por isso que tem crase. Então, esse A craseado aqui antes de abastecimento é mais por causa de, né, mas não, é por causa de central de e não por causa de abastecimento. Então, só existe crase quando se refere à palavra masculina. Se vier antes de palavra masculina, ela não se refere a ela. Existe alguma expressão implícita. Tá bom? Professor, Oi, meu amor. se eu colocasse a moda de Neymar, eu ia colocar crase também? Sim, porque a moda de você está dizendo, você não está falando sobre a moda, a coisa, a moda, está falando que é a moda dele, é o tipo dele. E moda não é feminino? Ó, a moda de Neymar. Eu não estou falando da moda dele, eu estou dizendo que eu cortei do jeito dele. Eu não estou falando da moda de Neymar, mas estou falando do jeito que ele corta, entendeu? Não é a moda em si, a moda dos desfiles, é ao modo dele, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí, deixa eu dizer uma coisinha a vocês. Essa aí é bem importante, tá certo? Professor, vê. Vou à Europa, tem crase. Agora, vou a Roma, não tem. Por que a Europa tem e a Roma não tem? Porque Roma e Europa... Por quê? Como é que eu vou saber se tem ou não tem? É simples, gente. Eu vou dar uma expressão para vocês. Presta atenção nesse desenho que tem aí. Existem palavras
que eles têm artigo a. Tem nome de lugares que pede preposição a. Desculpa. Tem nome de lugares que pede artigo a. Tem nome de lugares que pedem preposição, que pede artigo o. E tem lugares que não pedem nada. Eu vou dar um exemplo. Para você saber se um nome de lugar chama topônimo. Topo, lugar e nome de lugar. Se ela tem A ou não, por que tem que saber se ela tem A ou não? Porque ela só vai ter crase se ela pedir A. É simples. É só você fazer a palavra com o verbo voltar. Vamos ver um exemplo. Eu digo, eu voltei de Europa, do Europa ou da Europa? Da. Eu voltei, né? Da. Se é da, é porque eu falo a Europa. Então, se você fala a Europa, é porque se a e de Europa, se uma palavra pedir preposição a antes, vai ficar a Europa, vai ter crase. Agora, se for Roma, eu volto de Roma, eu volto da Roma ou do Roma? Eu não volto de Roma. Então, vai poder ter crase antes de Roma? Não. Porque Roma não pede o artigo a. Então, ó, eu vou à Europa, crase, porque quem vai a e a Europa. Mas se você vai a Roma, se você vem de Roma, então de não tem nem O nem A, então não vai ter preposição nenhuma. Vamos a outro exemplo aqui próximo. Olinda. Olinda. Será que a expressão eu vou a Olinda tem crase? Eu vou a Olinda. Vou só você fazer a pergunta. Quando você diz eu volto de Olinda, do Olinda ou da Olinda? Não é de? Então, se é de, vai ter crase? Não. E se a palavra pedir o? Aí você vai dizer ao. Por exemplo, Afeganistão. Eu volto de Afeganistão, da Afeganistão ou do Afeganistão? Não é do? Então, eu vou dizer eu vou ao Afeganistão. Então, para você saber se o nome de lugar vai pedir acraseado, só um A ou ao, depende se ele pede a, o, ou se ele não pede nada. Certo? Por exemplo aqui, ó. Vamos mais exemplo. Rio Doce. Vai ter crase em Rio Doce? Eu vou a Rio Doce? Não, porque você volta de Rio Doce. Outro exemplo. Noruega. Eu vou à Noruega, teria crase? Eu vou à Noruega? Sim, porque quem volta da Noruega. Beleza, gente? Então, nome de lugares, a gente só vai poder colocar crase, logicamente, se a palavra pedir preposição a, se a gente fizer esse testezinho e ver se o nome de lugar pede a, pede o ou não pede nada. Porque tem nome de lugares que são masculino, tem nome de lugares que são femininos e nome de lugares que a gente não bota artigo nenhum. Tá certo? Beleza? Se eu disser vou à Bahia, vai ter crase? Porque você volta da Bahia. Agora, vou a Pernambuco, vai ter crase? Não, porque quem volta de. Beleza? Tranquilo? Então, se você tem um verbo ou uma expressão que pede preposição a e depois vem um nome de um lugar, faz esse testezinho para saber se o nome de lugar pede a, pede o ou não pede nada. Beleza? Muito bem. Vamos lá, continuar. Onde é que não se usa crase? Isso aí é simples, vê. Vê. Se você usa crase, por que a gente usa crase? Não é com dois A's?
Se é um A, não vai se usar em palavras, quando se refere a palavras o quê? Masculinas. Né? Como a gente já falou, porque não existe crase com palavra masculina se referindo a ela, porque o masculino pede o ao, que seria ao, e não acraseado. Então, ó, gosto de andar a pé, enviei o documento a Paulo, foi ao Rio de Janeiro a serviço do Tribunal de Contas. A serviço, se você botar crase aqui em a serviço, é um tiro no pé, porque serviço é masculino, como é que vai poder ter crase? Comprei um belo quadro pintado a óleo. Não tem, porque a palavra masculino também não se usa o quê? Antes de quê? De verbo. Gente, me respondam aí. Existe verbo masculino e é verbo feminino? Então, se verbo nem tem masculino e nem tem feminino, é aí que não vai ter crase mesmo. Porque só teria crase se ele fosse uma palavra o quê? Feminino. Então, nunca tem crase antes de verbo. Então, ó, temos algo a resolver. Estamos a esperar por você. Então, antes de verbo também não tem crase, tá bom? Mas é importante saber. Eita, Paulo. Burrice minha, botei um negócio aqui, ficou. Veja essa frase, veja aí essa tirinha de Garfield. John, né? John é o nome dele, né? O dono de Garfield é John, né? John diz assim: eu vou correr. Aí Garfield pensa assim: eu vou ficar aqui e comer donuts. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Tem um erro aí, não tem? Sim. A cumprir é uma expressão, mas ela é o quê? Verbo. E se tem verbo, vai ter crase? Não. Então, essa tirinha aí tem um problema gramatical de crase. Tá bom? Sim, onde é que não se usa também crase? Lembra que eu falei lá que se usa antes dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Só. Os outros, este, esta, isso, estas e estes, não usa crase. Tá bom? Por quê? Eles começam com E e com I, gente. Então, não tem como juntar o A com E e o A com I. Já o aquele, aquela e aquilo começa com A. Tá certo? Então, a gente tem 3 famílias de demonstrativo. Este e as suas variações, esse e aquele. Esse e este não tem crase, porque começa com E e com I. Agora, aquele e as variações vai ter crase. Veio a esta cidade ontem. Oxe, mas cidade não é feminino, mas esta já diz o gênero dele, então não precisa. Não me refiro a isto, que se refere a. Mas antes de pronome demonstrativo, este não tem, nem isto. Tá bom? Também não vai ter crase antes de pronomes pessoais e pronomes de tratamento. É lógico. Vê. Ele entregou isso a mim. Quem entrega alguma coisa a alguém. Vê. Mim. Mim é uma palavra que não tem gênero. Mim pode ser homem, pode ser mulher. Não tem como ter crase. Professor, mas e aí? Ele e ela? O ele e o ela já carregam um gênero dentro, não precisa de artigo. Então, a ela, a ele, a você, a ti, a mim, não tem crase. Os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do oblíquo, não tem crase. Beleza? Também não vai ter os pronomes de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, que são os pronomes de tratamento, né, para príncipe, princesa, rainha, lá. Vossa Majestade também não vai ter. Por quê? A própria palavra já carrega o gênero. As únicas exceções são senhora, senhorita e madame. Então, entregamos o perfume à senhora, ou à senhorita e à madame. Então, os pronomes pessoais, nenhum recebe crase, e os de tratamento, só senhora, senhorita e madame que recebe crase. Até porque, se você trocar senhora por senhor, entregamos o perfume ao senhor.
Beleza? Tranquilo? Dá um joinha aí para eu ver se vocês estão entendendo. Beleza? Ah, meu filho, crase aqui, fica tranquilo. Vamos lá. Aí eu quero agora. Essa tirinha de Garfield aí, tem algum problema com crase ou ela está correta? De acordo com a gramática. Tem ali alegria a todos, não tem crase, eu acho. Porque é Exatamente. masculino. Além de ser masculino, tá no plural, tá? E pronomes indefinidos também não tem crase. Tá? Tudo não tem, todos também não tem. Além de ser masculino, não pode ter também por essa parte. Então, o cara que faz o cara que faz a tirinha de garfo, ele não gosta muito de crase não, viu? Ele tem um probleminha com crase aí. O tradutor, na verdade, né? Porque Garfield é um personagem que não é brasileiro, né? Então, essa tirinha tem probleminha aí de crase. Muito bem. Vamos lá. E aí, nessa tirinha aí, tem algum problema com crase? Tem algum lugar que deveria ter crase e não tem, ou tá correto tudo aí? Dá uma olhada. Por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é uma criança legal, igual a você, filho. Não é mesmo? Olha ali. Ele joga muito melhor do que eu. Tem algum problema com crase? Não. Quem é igual a alguém, não é isso? Quem é igual a. Mas só que você é um pronome o quê? Pessoal. Se é um pronome pessoal, não tem crase. Por mais que a palavra pessoal, igual a mim, igual a você, igual a ele, não importa. Sendo pronome pessoal, não tem crase. Então, essa aí está o quê? Correta. Muito bem. Aí, ó, também não se usa a crase antes de pronome definido. Gente, sabe o que é pronome definido? Algum, alguém, tudo, todo. Porque quando eu digo assim, porque ele é indefinido, pessoal, tudo não é tudo, sim, tudo é tudo, mas não tem um nome. Tudo pode ser 2, tudo pode ser 1000. Alguém, ninguém, qualquer, tudo, nada, não existe crase antes de pronome indefinido. Sabe por quê, gente? Se ele é indefinido, como é que eu vou definir ele com artigo se ele é indefinido? Então, todo, tudo, todos não tem também, porque é pronome definido. Então, quando essa tirinha aqui que a gente viu que está errada aqui, ó, a todos, além de todo estar no masculino, ele também é um pronome o quê? Indefinido. Então, não tem crase antes de pronomes indefinidos, tá certo? Ó, não conte seus segredos a qualquer pessoa. Mas, pessoa não é feminino, mas qualquer, ela indefine a palavra pessoa. Então, se ele é indefinido, a crase só existe em expressões definidas, porque eles têm o quê? Como eles são indefinidos, eles não têm nenhum artigo. V. Também não vai ter em artigo indefinido. Por quê? Se a crase só existe em indefinido, como é que eu vou colocar em indefinido? Porque, vê só. Todo mundo sabe o que é artigo definido. Os definidos é o, os, a e as. Indefinidos é um e uns, uma e umas. Como é que eu vou colocar a crase aqui? Chegamos a uma pequena ilha. Se eu colocar aqui uma crase, esses dois A vêm de onde? Quem chega a. E uma pequena aldeia. Então, eu tenho um artigo aqui que vem de CA, é uma. Então, se eu botar a crase aqui, é como se fosse chegaremos a uma. Danou-se. Aqui já tem um artigo indefinido. Só teria a crase se, em vez de ser indefinido, fosse definido. A frase fosse, chegamos a pequena aldeia. Aí seria, a pequena aldeia, esse A juntaria com esse A. Mas uma pequena aldeia, como é que vai fazer crase com uma? Então, a crase só acontece quando o A ele é definido, porque o definido ele é um A, não é uma. Tá certo? Ó, vá a uma farmácia. Quem vai a e uma farmácia. Tá certo? Ó, se a palavra tiver em sentido amplo, genérico, no plural, eu posso usar apenas um azinho, mesmo ele sendo no plural. Vai dar a ideia de algo
amplo. Eu vou dar um exemplo que não está aqui. Você chega assim para a Kátia da direção e diz assim, Kátia, eu entreguei as atividades a professores da escola. Não digo a professores da escola. Não é um sentido amplo? Eu não estou definindo. A gente não usa essa expressão. Então, Minota Senpai. O quê? Então, quando você usa a expressão no plural em forma genérica, você pode colocar só um azinho. Ó, não divulgue seus projetos a pessoas que não merecem confiança. Eu sei quais são essas pessoas, não. Há pessoas, então pode ser aí qualquer pessoa. Até porque se você botar a crase aqui, você vai estar colocando um A em pessoas, não pode, é genéricas. Agora, se você quiser colocar as pessoas também com crase, pode, que quem divulga, divulga a alguém. Só que quando você diz com crase, está definindo quem são essas pessoas. Então, eu posso dizer, não divulgue seus projetos às pessoas que não merecem confiança. Está definindo. Mas se você disser a pessoas, você está deixando no sentido amplo. A diretora atribuiu o insucesso do aluno a professores mal preparados. Então, eu estou indefinindo. Não sei quantos professores são. Imagine que fosse professoras. A diretora atribuiu um insucesso dos alunos a professoras mal preparadas. Está no genérico aí, a professoras. Mas se você dissesse as professoras mal preparadas, está definindo que as professoras são mal preparadas. Tá bom? E também não se utiliza o acento indicativo da crase, que é o acento grave, em palavras repetidas, sendo masculinas ou não. Então, ó, cara a cara, gota a gota, corpo a corpo, uma a uma, frente a frente, gosto a gosto. Então, em palavras repetidas, não tem crase, mesmo que seja uma palavra feminina. Tá bom? E aí, uma coisa importante, essa tabelinha, esse que eu coloquei nesse slide, expressões que a gente usa e coloca a crase que não tem. Em dias de semana, não se usa crase, de segunda a sexta. Tá? Também não se usa crase entre datas. As inscrições poderão ser feitas de 23/6 a 31/7. Não tem crase entre datas. E também não se usa a crase entre anos. Por que eu coloquei isso? Porque isso a gente bota muito na redação, né? Vai escrever na época da ditadura, do ano de não sei quanto a não sei quanto, aí bota crase. Não tem. Tá certo? Nem dia da semana, nem datas, nem anos. Tá? Aí, um bisuzinho de crase, pra gente, daqui a pouco a gente termina, tá? Um bisuzinho da crase. Quando há, você não pode trocar a palavra por uma feminina por outra. Aí, o primeiro bizu. O A, que se transforma em A, em O, não tem crase. Se eu tiver dúvida, releu a revista, será que tem crase? Você troca a revista por livro. Releu o livro. A, que se transforma em O, não tem crase. Certo? Quando o A fica inalterado, quer dizer, não muda, também não tem crase. Elas estavam cara a cara. Troca a cara para o lado, elas estavam lado a lado. O A permanece inalterado, não vai crase. Quando o A, no masculino, se transforma em AO, crase. Refiro-me a moça, troco por moço. Refiro-me ao moço, então a expressão fica refiro-me à moça com crase. O AS transforma-se em AUS, vai crase no plural. Entreguei os livros às alunas, só trocar por alunos. Entreguei os livros aos alunos. Então, se é aos alunos, as alunas vai ter crase, tá bom? Esse bisuzinho aí para vocês entenderem. E agora, para a gente terminar a parte da gramática, preste atenção nessa parte, hein? Existem casos de crase que são facultativos. O que é isso? Tá certo com crase e tá certo sem crase. Então, na redação,
Se você não botar, vai estar certo. E se botar, também vai estar certo. Tá certo? Então, em que casos tanto está certo com crase ou sem crase? Nomes próprios femininos. Então, você pode colocar, antes de nomes femininos, nome próprio de pessoas, nomes próprios femininos de lugares também, com crase ou sem crase. Mas eu vou explicar por quê. Existem regiões no Brasil que, como onde a gente mora, que a gente não diz o artigo no nome da pessoa. Por exemplo, eu vi a Paula ontem, a gente não fala assim. Mas no Sul fala, aí no Sudeste. Né? Eu vi a Paula, eu vi a Maria. A gente só fala como? Eu vi Maria e eu vi Joana. Então, se em alguns lugares tem o A antes do nome próprio, então pode ter crase. E, como a gente aqui não bota artigo, então se decide que antes de nomes próprios femininos não é obrigado a ter crase, ele é facultativo. Você botar ou não está correto. Outro caso de crase que é facultativo, antes de pronome possessivo feminino. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Tá? Por quê? A gente já vai terminar. O pronome possessivo, ele já tem dentro o gênero. Então, antes de pronome possessivo, ele é facultativo. Então, não há críticas à sua irmã com crase ou sem crase. Também é facultativo depois da preposição até. Eles vieram até a festa. Pode ser com crase ou sem crase. Tá? Aí eu quero falar um assunto importante de crase, que é o mais importante aí para o PE e para o Enem. Cuidado com ambiguidade. Por quê? Você pode querer dizer uma coisa e dizer outra se botar ou não botar crase. É porque ele é duplo sentido, né, professor? Exato. Lembra que a gente teve aula de ambiguidade na aula passada? Porque se você colocar com crase, ele vai dar um sentido de uma expressão. E sem crase vai ser exatamente aquela coisa. Vê aqui, ó. Chegar à noite com crase e chegar à noite sem crase. Chegar à noite com crase, esse à noite é o horário que você vai chegar. Eu cheguei à noite, quer dizer, eu cheguei, já era tarde, não era dia, era noite. Quando eu boto chegar à noite, você diz assim, poxa, chegou a noite, é que a noite chegou. Então, não foi que ninguém chegou no horário da noite, foi a noite que chegou. Então, vejam como aí pode ter ambiguidade se você não colocar a crase no lugar correto. Tá bom? Vou colocar mais alguns exemplos para a gente ver que o contexto é que vai resolver o problema. Porque existe uma circunstância de meio, de instrumento, que pode trazer uma ambiguidade. Mas quando a gente fala, como a gente não vê a crase, o som é o mesmo. Quem vai dizer a gente se o sentido é um ou outro é o contexto. Na fala a gente vai saber. Então, na fala não tem como saber se tem crase ou não. Então, é pelo contexto. Por exemplo, cheirar a gasolina e cheirar a gasolina com crase. Se eu disser assim, ele cheira a gasolina. Pode ser duas coisas. Sem crase, eu estou dizendo que ele cheira a gasolina. Ele pega a gasolina e aspira. Agora, se eu disser que ele cheira a gasolina com crase, a gasolina é o tipo de cheiro que ele tem. Então, ele está com cheiro de gasolina. Vê que coisa diferente. Você pegar a gasolina e cheirar e ter cheiro de gasolina. Receber a bala. Pode ser duas coisas. Receber a bala sem crase é o seu sentido normal de bala. Receber uma bala, receber a guloseima, ou até a bala mesmo. Você pegou e recebeu a bala. Você comprou a bala, a bala da arma e recebeu. E o outro, receber a bala com crase, é o modo como você recebeu a pessoa. Então, o policial recebeu o cara, a bala.
É o modo como ele recebeu. Estão entendendo, gente, como a diferença é grande por causa da crase? Estão entendendo? Então, quando vocês forem escrever isso numa redação, tem que ter cuidado. Tá certo? Vamos lá. Saiu a espanhola e saiu a espanhola, como eu falei para vocês. Saiu a espanhola, foi uma espanhola que saiu, ou saiu a espanhola, quer dizer, saiu de fininho. Vê que coisa interessante aqui. Matar a fome com crase e matar sem fome. Se eu disser assim, eu matei a fome, sem crase. Eu matei a fome de alguém, quer dizer, eu dei de comida a alguém. Agora, eu matei a mulher à fome. Eu matei a ela no modo... Qual foi o modo que eu matei ela? Deixando ela com fome. Então, eu deixei ela sem comer. É completamente diferente. Por causa de uma crase, um é deixar alguém sem comer e o outro é dar de comer a alguém. Então, vejam que diferença grande. Tá certo? E agora a gente vai terminar a nossa aula de crase. Gostaram da aula? Tranquilo de crase agora, ninguém mais erra crase, né? Gostaram da aula de crase? Vamos agora para as questões, tá? Eu vou fazer ela um pouco mais rápido e vocês vão respondendo comigo, tá? Eu não vou ler todas e voltar, não, como eu fiz na aula passada, não, tá bom? Eu vou lendo e a gente vai respondendo junto. E vocês podem falar aí no áudio e podem dizer aí. Vê, essa questão aí foi do Enem, viu? Uma questão do Enem que trabalha com a questão de crase, mas não necessariamente é gramática, é o sentido que a crase provoca. Então, vamos aí para a primeira questão. Aí é um cartaz produzido por Ziraldo, que foi uma propaganda aí, na verdade, um cartaz de conscientização sobre as drogas. Vejam. Tem dois jovens, vamos dizer assim, indo no caminho e tem assim: quem escolhe seu caminho é você, não a droga. O que é que essa frase está dizendo? O que é que esse não a droga quer dizer aí nesse cartaz? Que você faz suas escolhas. E... Para não seguir os caminhos das drogas. Hã? Porque quando a gente faz as campanhas, né? Não às drogas, né? Não à droga. A gente bota a crase, né? Não à droga, quer dizer, diga não à droga, não à droga. Quer dizer, você está fazendo uma campanha de não use droga. Só que aí ele não colocou crase. Aí mudou o sentido, não mudou não? Vou ler de novo. Quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Então, o que ele quer dizer aí? Vamos lá ver as respostas. O cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem que se diferencia das outras campanhas, porque normalmente as outras campanhas têm não às drogas ou não a droga com crase, quer dizer, diga não a ela. Mas o que foi que aconteceu aí? Essa diferença pode ser identificada pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens. O que muda essa campanha das outras é porque foi feita com jovens? É isso que faz a diferença do sentido? Não. Não. Porque aqui, gente, é assim, ó. Ele está dizendo assim, normalmente se diz não à droga no sentido de você estar dizendo que a pessoa não usa, está aconselhando. Só que aqui não, está dizendo que quem escolhe esse seu caminho é você, não é a droga que escolhe. Então, quando a gente diz nesse texto aí, ele não quer dizer que não use drogas, ele está dizendo que não é a droga que escolhe o seu caminho, é você. Então, ele brinca com esses jogos de crase e sem crase para tirar da expressão comum, diga não à droga, para a droga agora ser o protagonista. Não é você, não é a droga que escolhe, é você. Aí a B diz assim, ó, pela escolha, diferencia das outras pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários. Diga não às drogas. Essa resposta estaria correta se a frase tivesse com crase, né? Diga não à droga. Só que ele tirou a crase. Ó, letra C. Pela ausência intencional do acento grave, tá vendo que o nome se chama grave? Que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Resposta é essa, né, não?
Então, intencionalmente, ele tirou o acento grave para dar a ideia de que não é a expressão diga não à droga, e sim que não é a droga que faz a sua cabeça, e é você mesmo. A letra B, D tem assim, pelo uso da ironia. Será que tem ironia aí, gente? Será que se faz ironia com um tema desse? Na imposição imposta entre a seriedade do tema e a ambiência amena que envolve a cena. Ambiência é um ambiente, tá? Então essa também não. Pela criação de um texto de sátira. É uma sátira? Ele está tirando onda com os jovens? Não. Tá? Então a resposta é a letra C. Esse aí, o segundo, eu botei, não vou ler o texto todo não, tá? Vou pegar só as frases que a UPE coloca. Quem já fez aí o seriado da UPE os outros anos, sabe que a UPL é um pouco mais gramatical, né? Tem questão de crase, tem questão de coesão, de coerência, de concordância, de regência. Olha, os assuntos que vão, quando você pegar a prova do seriado do terceiro ano, que vai ter na UPE é crase, regência, concordância, coesão, coerência e crase. Todo ano tem uma questão de cada uma na UPE. Então, a UPE coloca um texto normalmente enorme, né? Quem já fez aí sabe que a primeira página do seriado de português é um texto do tamanho do mundo. E aí, vamos logo para as alternativas, tá certo? Eu não vou ler o texto porque a gente está um pouquinho apressado para não demorar muito. Mas, assim, nas frases você vai entender, tá? Ó, em relação ao acento indicativo da crase, lembra que não é acento da crase, é acento indicativo da crase, que quem indica o acento da crase é o grave. Observa-se que ele se encontra ausente no texto. Quer dizer, que nesse texto todinho que a gente leu aqui, não tinha nenhuma crase, né? Nenhum acento indicativo de crase. Aí é correto afirmar. Aí você vai me responder rápido. Então, vamos ver qual é a alternativa que é correta afirmar sobre o porquê dessas palavras não terem crase. Tá? Vamos ver aí, respondam rápido aí. Letra A. No trecho, ao mesmo tempo que se minimizam as suas fraquezas, o termo sublinhado poderia conter o seu acento grave, uma vez que, nesse caso, a crase é facultativa. Tá certo isso aí, ele dizer isso? É toda vez que tem um pronome possessivo que vai ter crase, primeiro tem que ver se o nome que tem antes pede preposição. Quem minimiza alguma coisa, então não pede preposição a. Então, se não pede preposição a, como é que vai ter crase? Então, só ia ter crase aí se a palavra minimizar pedisse a preposição a, e não pede. Tá? B. Em que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo, estaria também correto se tivesse crase. Podia ter crase em a curto prazo? Podia, gente? Não, porque curto é uma palavra masculina. C. Porém, profissionalizar a gestão não significa anular as características peculiares. V. Aí tem, no termo determinado, existe apenas a presença do determinante. Daí inexistir a crase. Claro. Quem anula alguma coisa. Você tiver dúvida, você pega características e bota objetivos, por exemplo, que é masculino. Você diz anular os objetivos ou aos objetivos? Se as virou os, não tem crase. Resposta, letra C. Muito bem. Tá? E aqui, de novo, na letra D, ele diz que é facultativo porque é pronome possessivo. Pronome possessivo realmente é facultativo, se a palavra pedir preposição a. Mas, ó, concentrar a força. E se botar a força no masculino, em vez de força, fosse, sei lá, medo? Eu ia dizer concentrar o medo ou ao medo? Não é concentrar o medo? Então ia ter crase? Não. Então não tem nada a ver isso aí, tá bom? Vamos lá.
A gente terminar rápido. Aí, agora, a tirinha de Mafalda. Numa questão da FUVEST, lá de São Paulo. O Enem não ia cair nunca assim, tá, gente? O Enem não cai lacuna para preencher nada. Mas eu trouxe para a gente ver um exemplo de uma questão mais formal. Normalmente, questões de concursos públicos, tal, né, tem essas questões mais diretas, assim, mais classificatórias. Então, qual seria a letra que teria os azinhos que preencheriam os espaços na ordem lá em cima? Qual seria a letra aí que complementaria esse azinho aí nos espaços? São 4. Qual seria a letra? Eu acho que a letra E. Vocês arrasaram. Por quê? Graças a Deus. Deus não tem gênero, né? É masculino. Chegou a primavera. Mafalda está dizendo que a primavera chegou. Então, a primavera chegou, não vai ter crase. Ninguém chegou até a primavera, entendeu? A primavera chegou. Então, é A e A. Se é A e A, já sai B e D. Não é isso? Então, fica A, né? A, C e E. Aí, de novo, graças a Deus. Aí, é outro A sozinho. Aí fica letra A e letra E. Mas quando um velhinho diz, cheguei à primavera, ele não está dizendo que a primavera chegou, não. Ele chegou quem chega, chega a. E a primavera, cheguei à primavera, craseado, resposta, letra E. Massa, vocês acertaram aí, vocês estão ferinha hoje. E aí, só tem mais 2, tá? Vamos lá rapidinho. Nós temos agora uma questão do IBMEC com H, né? Que é uma tirinha bem massa. Ó, não volte tarde. A mulher dele dizendo, né? Fique longe da taverna, porque a H gosta de tomar uma cerveja, né? Não se suje. Aí ele diz, a alga parece a minha mãe. Mas tudo bem, eu também não obedeci à minha mãe. Estão vendo que aqui a minha mãe não tem crase, e aqui a minha mãe tem crase. Tá certo? Qual a resposta correta do seguinte enunciado? Levando-se em conta o emprego da crase no trecho não obedeci à minha mãe, que é o que tem a crase, é linguisticamente adequado afirmar que ela é. Essa crase aqui, que quem obedece, obedece a alguém. E minha é um pronome possessivo. Então, essa crase, ela é necessária, inadequada, facultativa, obrigatória ou incorreta? Não, falta só uma questão. Essa crase antes de pronome possessivo, ela é o quê? Facultativa, muito bem. Que quem obedece, obedece a alguém, e minha é um pronome possessivo. E por que aqui não tem, gente, a minha mãe em cima? Porque quem parece alguém. Eu pareço o homem, eu pareço a mulher. E aqui não pede preposição a. E aí a última questão, terminar nossa aulinha de crase, nós temos aí um posto de saúde público, provavelmente, e o atendente lá, o enfermeiro, diz, devido à falta de médicos, vou estar encaminhando a senhora a uma benzedeira aqui pertinho. Aí, isso aqui é uma charge, né? Aí a gente tem aqui, ó, a falta que tem crase, tá vendo? Ó? A senhora não tem e a uma não tem. Aí ele faz 3 afirmações aqui. 1, 2 e 3. Quais estão corretas? E quais estão incorretas? Me digam qual é a letra aí. Eu acho que a letra Devido à falta de médicos, a crase está usada corretamente. Está correto ou não está aí?
Devido à falta não está correto ou não? Só você trocar falta por outra palavra, por uma palavra masculina. Se você trocasse falta por desrespeito, ficaria como? Devido ao desrespeito, né? Que é devido ao. Se no masculino é ao, no feminino tem crase, então está correto. Então a 1 está correta. Certo? Então, se a 1 está correta, sai letra C e sai letra E. Não é isso? Na segunda, encaminhando a senhora a uma benzedeira, nota-se a falta da crase na letra grifada. Fica faltando aí, encaminhando a senhora a uma benzedeira. Quem encaminha alguém. Se fosse aí senhor, seria como? Encaminhando o senhor à benzedeira. Troca o A pelo O, sem crase. Então, o 2 está incorreto. E aí, no 3 tem, encaminhando a senhora a uma benzedeira, está correto a não colocação do acento grave. Porque, quem encaminha alguém a algum lugar. Só que benzedeira antes tem um artigo o quê? Indefinido. E antes de artigo indefinido, não se usa a crase. Então, qual é a resposta certa? Letra B. Isso. A1, porque devido à falta tem crase, porque se fosse no masculino, devido ao desrespeito. E aqui também está correto, porque antes de pronome e artigo indefinido não tem crase. Beleza, gente? Então, essa foi nossa aula de crase, e eu só quero um minutinho só mostrar para vocês que a atividade desse agora é uma atividade diferente, tá certo? Que é para vocês escreverem. Vou falar bem rapidinho, porque é para vocês escreverem, tá? Quem não conseguir digitar lá no Word, escrever lá, pode escrever numa folha de papel à mão mesmo, não tem problema, tá certo? Tanto que você se identifique lá e responda, bote lá, primeiro, segundo, terceiro quesito, tá? Eu vou só abrir aqui rapidinho para vocês saberem qual é essa atividade, bem rapidinho. Vem terminar. Estão vendo aí a atividade já? Estão vendo? Pronto. Sim. Eu tenho uma questão que fala sobre esses dois cartazes, que tem invasão à Casa Branca e invasão a Londres. Fiz uma pergunta lá sobre esse a Casa Branca e esse a Londres, que é o da casa. Foi eu que criei essa atividade, viu? Aqui tem uma tirinha que tem duas expressões, a espera do gato com crase e a espera do gato sem crase. Aí eu quero que vocês me digam qual é o significado de cada expressão dessa, em cada cena dessa. Você pega, digita aqui a resposta. Se quiser também pode imprimir, escrever embaixo e mandar a foto, ou você escreve a resposta no papel mesmo. E a terceira, tem um texto aqui, que o cara diz que a crase não é importante. Tá? Aí aqui vai dizendo que eu botei algumas frases aqui. E grifei o azinho aqui, e você vai me explicar qual é o sentido dela com crase e qual é o sentido sem crase. Qual é o sentido dessa com crase e sem crase? Qual é o sentido dessa com crase e sem crase? E qual é o sentido dessa com crase e sem crase? Beleza, gente? Então, essa é a nossa atividade da semana de crase, tá bom? Para vocês refletirem sobre a crase, tá? Não só saber usar gramaticalmente, mas saber, quando vocês virem um exemplo, saber a diferença quando isso acontecer. Beleza, crianças? Um grande abraço para vocês. Eu digo que vou fazer rápido, mas é melhor fazer mais detalhado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Não esqueçam que a redação é até hoje, não vou adiar, tá bom? Até 11h59, tá bom? Um abraço para vocês.